Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nesses vídeos, né, que vamos iniciar agora, nós vamos trabalhar as derivadas de funções trigonométricas. Tá? Especificamente, nesses primeiros aqui, nós vamos trabalhar com as três mais simples, que são as funções seno de x, cosseno de x e tangente de x, tá certo? Então são essas aqui que nós vamos trabalhar inicialmente, beleza? Vamos começar pela função seno, né? A derivada da função seno. Né? Como que nós vamos fazer? Vamos propor a seguinte relação. Né? Então, lá seja uma função f de x igual a seno de x. Se a função f é o seno, então, né, a derivada dessa função aqui será igual a função cosseno de x. Tá? Essa é a nossa proposição e agora nós vamos verificar o porquê que isso ocorre. Tá certo? Vamos lá, vamos fazer uma provinha aqui então. Eu vou fazer a prova para a função seno, a função cosseno é bem parecida, tá? Aí é só, né, fazer as adaptações que a gente consegue chegar, né, na derivada da função cosseno também. Bom, então para começar, nós vamos dizer que a função y é igual a seno de x. Né? A nossa suposição inicial. Pela definição de derivada, nós temos que a derivada da função y vai ser igual ao limite do Δx tendendo a zero, do seno de x mais Δx, menos o seno de x, dividido pelo Δx. Tá? Para resolver essa relação aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos precisar de uma relação trigonométrica, né, numa fórmula trigonométrica, que ela nos diz o seguinte. Eu vou ter lá o seno de uma quantia P menos o seno de uma outra quantia que eu vou chamar de Q. Né? Nós podemos fazer a relação desse P e esse Q, né, com os argumentos aqui, né, do nosso limite. Né? Ó, x mais Δx vai ser o nosso P e o x vai ser o Q. E nós vamos fazer essa relação aqui. Né? Isso é igual ao quê? Né? Nós temos seno de P menos o seno de Q, que vai ser igual a 2 vezes o seno de P menos Q sobre 2, vezes, né, tudo isso vezes, o cosseno de P mais Q sobre 2. Tá? Com essa identidade trigonométrica aqui, nós podemos fazer a substituição e desenvolver essa derivada aqui pela definição. Nós vamos ficar lá com y' igual ao limite do Δx tendendo a zero. Né? Então nós temos o nosso P igual a x mais Δx e o nosso Q vai ser o x. Então vamos substituir por esse segundo termo, fazendo as respectivas relações aqui do P e do Q. Tá certo? Então isso vai ficar como? Nós temos na parte de cima ali um seno de x mais Δx, que é o nosso P, e seno de x, que é o Q. Então vai ficar 2 vezes o seno de P menos Q. Então fica x mais Δx menos x. X mais Δx menos x, dividido por 2. Tá? Tudo isso aqui é dentro do nosso argumento do seno. Aí vezes a parte do cosseno agora, de P mais Q, ou seja, x mais Δx mais x. X mais Δx mais x, dividido por 2. Né? Então nós fizemos a substituição da parte de cima do nosso limite, por essa segunda parte aqui, da nossa relação trigonométrica. E tudo isso fica dividido por Δx, né, que é o denominador da nossa definição de derivada. Usa a régua aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho. Então aqui nós temos o Δx na parte de baixo. O que dá para a gente fazer aqui em cima? Vamos ver. Ó, esse x com menos x dá para a gente cancelar, né? Deixa eu ver se a gente consegue fazer mais alguma coisa. Dá para somar esse x com x aqui, vai dar 2x. Né? A gente escreve de uma maneira um pouquinho mais compacta. Tá joia? Então como é que vai ficar aqui? Vamos fazer na linha de baixo. Y' vai ser igual ao limite do Δx
tendendo a zero. Aí nós temos na parte de cima aqui, vai ficar 2 seno de ΔX sobre 2. 2 vezes o seno de ΔX sobre 2. Tá? Isso aqui é o argumento da nossa primeira função trigonométrica. Vezes o cosseno de 2x mais ΔX sobre 2. Vezes o cosseno de 2x mais ΔX sobre 2. Isso aqui também dentro, né, do nosso argumento ali do cosseno. Agora nós dividimos tudo isso pelo ΔX, que estava na parte de baixo. Beleza? O que dá pra gente fazer aqui, né? Nós temos que esse ΔX, ele é o denominador, né? No caso anterior nós tínhamos aqui uma subtração, então o ΔX era comum a esse e esse. Se eu fosse dividir, ficaria seno de x mais ΔX sobre ΔX menos seno de x sobre ΔX. Pela relação trigonométrica, nós passamos de dois termos para um único, né? Porque nós temos uma multiplicação aqui, um produto. Então esse ΔX ou ele fica com o seno, ou ele vai ficar com o cosseno. Tá? Eu vou escolher desse lado aqui, porque aqui nós vamos utilizar um limite fundamental, que a gente viu lá, que era o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x. Tá? A gente vai conseguir resolver esse pedaço aqui, tá bom? Então vamos lá, reescrevendo, vou fazer aqui do ladinho. Vai ficar lá o limite do ΔX tendendo a zero. Né? No primeiro pedaço, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes o seno de ΔX sobre 2, dividido por ΔX. Tudo isso vezes, né? Temos um vezes aqui, o cosseno de 2x mais ΔX, dividido por 2. Tá? Lembrando, como é um produto, eu não preciso colocar o ΔX embaixo dos dois, tá? Vou deixar nesse lado aqui. Para poder usar o limite fundamental, eu vou multiplicar o denominador e dividir ele pela mesma coisa, né? Então eu estou multiplicando e dividindo ele por 2. Né? Aqui eu poderia cancelar e voltaria a ter vezes 1 aqui, que ficaria o próprio ΔX que eu tinha antes, tá certo? Dessa forma, eu consigo fazer o cancelamento desse 2 com esse 2, e eu fico aqui seno de ΔX sobre 2 dividido por ΔX sobre 2, tá? Ou seja, é um seno de A sobre A. Conseguem ver essa relação? Onde ΔX sobre 2 estou chamando de A, né? E se isso aqui é A, o meu ΔX vai para 0, o A também vai para 0, né? Porque vai ser 0 sobre 2, também vai dar 0. Então esse cara aqui, né, este limite é o limite fundamental que nós vimos, né, no capítulo 3, se eu não me engano, que era a parte de limites. Esse limite vale 1. Beleza? E o limite aplicado nessa segunda parte aqui, do cosseno de 2x mais ΔX sobre 2, né, lembrando que tudo isso aqui é do argumento do nosso cosseno, o ΔX vai para 0, eu fico com 2x sobre 2, cancelo os dois, fica só cosseno de x. Tá? Então vai dar 1 vezes cosseno de x aqui na nossa resposta. Então, o nosso y' vai ser igual a 1 vezes cosseno de 2x sobre 2, né, que pode ser escrito apenas como cosseno de x, que era o que a gente queria provar, né, que é essa proposição aqui inicial, que é a derivada da função seno, é a função cosseno. Beleza, pessoal? Bom, vamos aproveitar aqui e falar um pouquinho sobre a função cosseno. Agora nós vamos trabalhar com a derivada da função cosseno. Certo? Bom, a nossa proposição é a seguinte: se a nossa função y é igual a um cosseno de x, né, a derivada dessa função y vai ser igual a menos o seno de x. Tá? Essa é a nossa relação para derivada da função cosseno. Tá certo? A prova é muito parecida. Né? Nós vamos utilizar, né, uma relação trigonométrica agora para uma diferença entre cossenos, né? Que ela é bem parecida, tem aquelas tabelas de fórmulas trigonométricas, né? Mas o procedimento é muito parecido, né? Vocês vão resolver da mesma forma, vai aparecer o limite fundamental seno de x sobre x também, né? E vocês chegam nessa definição aqui, que é menos seno de x, tá? Isso fica como uma tarefinha para vocês. Passando agora para tangente.
né, a nossa função trigonométrica tangente. Essa função ela é um pouquinho diferente, não precisa utilizar a definição para a gente chegar na derivada dela. Então, qual é a nossa proposição? CY é igual a tangente de x, né? Então, o nosso y' vai ser igual a secante ao quadrado de x. Tá? Lembrando que a secante é igual a 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Tá? É a mesma coisa, a gente escreve em termos da secante. Geralmente aparece dessa forma aqui nos formulários, né? Como a secante, não como 1 sobre cosseno ao quadrado. Tá? Bom, como que é a prova? Nesse caso aqui. Como eu já falei para vocês agora há pouco, nós não precisamos da definição de derivada, nós simplesmente precisamos saber que, né, o nosso y é igual a uma tangente de x. Porém, a tangente a gente sabe que é escrito como a razão entre as funções trigonométricas seno e cosseno de x. Né? Se a gente lembra lá, ensino médio que trabalha isso, não me recordo direito. Tá? Faz muito tempo que eu saí lá. Mas olha, então a tangente de x ela é a razão entre seno de x sobre cosseno de x. Quando nós vamos fazer a derivada disso daqui, nós vamos trabalhar com a derivada, né, dessa razão. E aí nós aplicamos, né, aquela regra de derivação da razão. Tá certo? Então vamos lá. Como que funciona a derivada de uma razão? É a derivada do termo de cima, derivada do seno de x, que é, derivada do seno nós acabamos de ver, né? Cosseno. Vou fazer direto aqui, cosseno de x. Vezes o termo de baixo, que é o cosseno de x, menos a derivada do termo de baixo, derivada do cosseno nós acabamos de colocar aqui, que é menos o seno. Então vai ficar aqui mais seno de x, vezes o termo de cima, que é o seno de x. Olha, pessoal, pela fórmula, aqui é um sinal de menos, mas a derivada do cosseno é menos seno. Então fica menos seno, por isso que eu já coloquei o sinal de mais aqui, tá? E tudo isso, né, ele precisa ser dividido, desculpa, pelo termo de baixo, né, pelo denominador ao quadrado. Então nós temos um cosseno aqui, eu tenho que dividir isso aqui por cosseno ao quadrado de x. Tá? Fica dessa forma aqui. O que nós temos que fazer agora? Nós podemos multiplicar o cosseno vezes o cosseno, vai dar cosseno ao quadrado de x, mais seno vezes o seno, dá seno ao quadrado de x. Né? Então nós temos lá um y' igual cosseno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. Tá? Existe uma relação trigonométrica que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vale 1. Né? Então, utilizando essa relação, nós ficamos com 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que, como a gente já viu aqui em cima, é a própria secante ao quadrado de x. Tá? E aqui nós provamos a derivada, né, da função trigonométrica tangente de x. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado das derivadas dessas 3 funções trigonométricas, né, as mais simples aqui. Né? No nosso próximo vídeo nós vamos trabalhar alguns exemplos, né, que envolvem essas 3 funções. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.